Eu sou João Fortunato e você já está no Brand Security Podcast. Seja bem-vindo. Na edição de hoje do nosso podcast, eu quero conversar com vocês sobre gerenciamento de crises e redes sociais. O gerenciamento de crises no ambiente corporativo, vocês sabem, não é algo novo. Ao contrário. Há muitas histórias de crises graves envolvendo marcas relevantes, internacionais inclusive, que já estão bem adormecidas nos arquivos das bibliotecas, nos arquivos dos jornais e em muitas memórias. Dá para pesquisar estes casos, se vocês quiserem. É só dar um Google. Eles estão todos lá na internet. Estas crises fizeram muito barulho, além de estragos à imagem, reputação e aos negócios das vítimas desse evento adverso. À época foram prejuízos consideráveis, posso lhes assegurar. E ninguém ainda, naquela ocasião, pensava em mídia digital e redes sociais. Elas simplesmente não existiam. Apesar disso, os danos eram consideráveis. Aliás, o surgimento das mídias digitais e redes sociais pode ser considerado o marco da grande mudança no gerenciamento das crises corporativas. Antes, o processo como um todo era mais lento e, na maioria das vezes, geograficamente limitado. Agora, com as mídias digitais e redes sociais, não. Elas, durante as crises, tornaram-se uma ameaça grave para as empresas, porque permitem que as informações circulem muito mais rapidamente e para um público exponencialmente mais amplo. Agora, o público pode expressar suas opiniões e propagar rumores e experiências de forma altamente visível. Basta um post, compartilhamento e todo mundo vê e o problema se expande de uma forma muitas vezes inimaginável. Ou seja, resumindo tudo isso, não existe mais crise local. Sobretudo se a empresa for uma empresa internacional e suas marcas forem internacionais. Graças à internet e às mídias sociais, uma crise em um mercado se tornará notícia em outros a qualquer momento. Isso pode acontecer e já aconteceu muitas vezes. Por isso, nunca é demais repetir esses mandamentos. 1. Esteja preparado para enfrentar uma crise em vários mercados, simultaneamente. As crises, isso é importante ficar claro, não precisam mais de passaporte para transpassar fronteiras. 2. Não há abordagem única para a mídia social. Não funciona. Mídia, costumes e culturas variam de um local para o outro, ou seja, de um mercado para o outro. Então, muitas vezes, o que serve para São Paulo não serve para o Pará, por exemplo, para a Bahia, ou para uma ação que está sendo desenvolvida no Brasil não serve para ser aplicada de igual forma em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, não importa. Há que se considerar sempre, antes da implementação de qualquer ação, na mídia, nos costumes e na cultura local. Porque pode dar errado, como há exemplos inúmeros que mostram esse erro gravíssimo que se comete. Então é importante guardar sempre isso na memória e quando você estiver diante de uma situação semelhante, lembrar que o que funciona em um mercado pode não funcionar em outro. E dependendo da situação, além de não funcionar, ele pode amplificar o problema. Então, é importantíssimo considerar estes mandamentos entre aspas, óbvio, quando você for
e fazer uma gestão de crise que escapou de um mercado local e se ampliou para outros estados, para outros mercados, outro país. Então é importante considerar que a cultura, a mídia e os costumes são diferentes e isso obriga, claro, a abordagem também a ser diferente. Tá bom? Um abraço, até a próxima, aqui no nosso Brand Security Podcast.